O talismã maldito. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Espírito Antônio Carlos. 1. As ruínas. 3 garotos saltitantes embelezavam mais ainda a paisagem bonita daquele vale, localizado pertinho da cidade em que residiam. O vale era pequeno, tinha pasto para gados e, num lugar privilegiado, ficavam as ruínas do que outrora fora uma bela residência. Mas o tempo passa, modifica, acaba. Agora as ruínas faziam parte da paisagem tranquila. Faz um tempão que não vamos às ruínas. Que tal irmos lá brincar um pouquinho? Perguntou a menina. Amélia tinha 11 anos, era esbelta, cabelos castanhos, olhos da mesma cor, expressivos e encantadores. Era muito extrovertida, alegre e agradável. Acompanhava os amigos com igualdade, nas brincadeiras e artimanhas de garotos do interior. Será que não tem cobras por lá? O gado não vai às ruínas. Observem, eles rodeiam, mas não entram, falou Fabiano. Fabiano era o mais velho e ajuizado do trio. Estava para completar 15 anos, era franzino para sua idade, mas esperto, inteligente e muito observador. Seus modos e ideias eram ainda os de um menino. Achava lindas as ruínas, embora lhe dessem arrepios e uma sensação de tristeza. Por isto não era muito do seu gosto brincar nelas. As ruínas eram porções de paredes grossas, dando perfeitamente para perceber as divisórias de uma antiga casa. Havia partes de construção mais altas e outras quase rentes ao chão, e também vãos que antes tinham sido as janelas e portas. A antiga casa fora grande, espaçosa e com muitos cômodos. O mato era pouco e rasteiro, mas teimava em crescer entre as pedras, que cuidadosamente foram colocadas para servir de piso. Via-se que em muitos lugares da residência o piso fora revestido de madeira, da qual agora só restavam alguns fragmentos. Vamos lá. Estarei com um pedaço de pau na mão, defenderei Amélia das cobras, falou rindo Mauro. Mauro era ruivo, sardento e de sorriso largo. Era o mais peralta e o líder do pequeno grupo. Tinha 13 anos e era forte, gabava-se de ser corajoso e realmente era. Não preciso que me defenda, exclamou a menina. Finalmente as crianças entraram nas ruínas. Veja, aqui era a cozinha, grande e arejada, o fogão está intacto. Ali era a sala, a lareira, falou Fabiano convicto. Fabiano, você parece conhecer a casa, disse Amélia. Vamos brincar do que por aqui? Indagou Mauro. Ali, Amélia, cutucou Fabiano. Os dois meninos olharam para o local indicado e viram um vulto. Observaram com atenção, curiosos. Cobra não é, falou Mauro. E nem vaca, exclamou Fabiano. Aproximaram-se um do outro. Fabiano colocou Amélia no meio e ficaram os três unidos e atentos ao vulto que foi aos poucos, mas com rapidez, tomando forma de homem. É um fantasma, falou Fabiano. E há uma do outro mundo. Alma penada, exclamou Mauro. Amélia não conseguiu falar nada. Não era do seu costume, mas, naquele momento, aceitou a proteção dos meninos e ficou entre os dois. A figura não se formou perfeita. Mas os meninos viram. Sentiram que era um homem, vestido nos costumes do passado, moreno claro e com os cabelos despenteados. Quando encarnados veem os desencarnados, se estes não se materializam, sua percepção lhes permite sentir mais do que ver. Mas, o vulto se materializou, tomou forma sem ficar totalmente visível. Alma penada é a sua avó, disse o vulto com tom indelicado. Os meninos ouviram-no perfeitamente. A voz era igual à de um encarnado. Minha avó é viva aí, se fosse morta, não seria alma penada. Respondeu Mauro. Mauro, disse baixinho Amélia, é melhor não responder a este senhor morto. Ora, não é um defunto que me dirá desaforos. Sabe bem como gosto das minhas avós. Se ele quiser ser respeitado que respeite, Mauro falou estufando o peito. Ora, seus moleques. Uau, berrou o vulto. O espectro deslizou uns 2 metros na frente dos meninos. Eles se assustaram, mas não saíram do lugar. Fabiano por nada correria primeiro. Amélia honraria sua condição de mulher valente. E Mauro não ia correr mesmo. Estava gostando muito da novidade. Há tempos, pensou, não se divertia tanto. O vulto parou decepcionado, olhou-os bem e voltou para trás. Que tal fazermos amizade? Perguntou Mauro.
Sou Mauro, este é Fabiano e esta menina é Amélia. Viemos aqui brincar e investigar por que o gado não entra aqui já que não é cercado. Como você se chama? Defunto. Fantasma. Ou alma, vocês não têm medo de mim? Indagou o espectro. Amélia ia fazer que assim com a cabeça, mas como Mauro olhou, balançou negativamente. Fabiano não respondeu, observava tudo com curiosidade e medo que procurou esconder. Mauro respondeu, não, senhor. Por que haveríamos de ter? Porque já morri, respondeu o vulto. Isto não é motivo para ter medo. Morreu e daí? Largou de ser gente. Mauro falou dando uns passos em direção ao vulto. Amélia o segurou pela roupa. Como se chama? Já nos apresentamos, insistiu o garoto. Lázaro, disse o espectro. As crianças se quietaram. Ninguém por momentos falou nada. Amélia puxou os dois pela roupa, porque queria cochichar. E agora? É melhor irmos embora. Tenho que almoçar para ir à escola, disse Fabiano. Falou Mauro, vamos. Este Lázaro não fala mais e eu também tenho que ir, se me atraso minha mãe fica brava. Viraram-se e saíram das ruínas e o vulto sumiu. E um fantasma, exclamou Fabiano. Um espírito de morto, e sim, concordou Mauro. Vamos voltar amanhã para conversar melhor com ele. Podemos vir mais cedo. Só que não devemos contar a ninguém que o vimos. Não acreditarão e dirão que somos mentirosos. Não gosto que digam que sou mentiroso. Guardaremos segredo, falou Amélia. Será um segredo só nosso. De nós três, concordo. Voltaremos amanhã, falou Fabiano. Mas, não será perigoso? Morto é morto, ora, vivo é vivo até que morre, respondeu Mauro. Ele que não se meta engraçadinho comigo. Você pensa que é muito corajoso? Indagou Amélia. Eu também não tive medo e nem tenho. Voltarei amanhã. Mauro afastou-se da garota uns passos, riu e deixou a menina alerta. Cantou, Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade, seu estúpido, gritou a menina dando uns bons tapas nele. Fabiano tentou separá-los e, aproveitando a interferência do amigo, Mauro correu. Amélia foi atrás e Fabiano acompanhou-os. Por mais que se esforçasse Amélia não conseguiu alcançar Mauro. Chegaram às suas casas que eram próximas. Tudo na cidadezinha ficava perto. Fabiano chegou à casa ofegante. Que aconteceu, meu filho? Indagou sua mãe. Fabiano pensou em falar da aventura nas ruínas, mas não o fez. Lembrou-se que combinaram não dizer nada da assombração ou o que quer que fosse o vulto falante que viram. Não gostava de esconder nada da mãe, mas tinha prometido e segredo era segredo. Por isto respondeu o porquê de ter corrido. Foi Amélia que correu atrás do Mauro. Não entendo o porquê de Amélia bater assim no Mauro, disse a mãe do garoto. E por quê? Respondeu Fabiano. Ela não gosta que lhe cantem a música Amélia, a marchinha de Mário Lago. Acha que mulher de verdade é diferente e não como diz a letra. E você, que acha? Para mim, homem e mulher são iguais. E verdade, meu filho, falou a mãe. Somos iguais perante Deus. Nossos erros e defeitos, como qualidades e valores, não dependem de sexo. Somos criaturas humanas e todos deveriam ter os mesmos direitos e deveres. Os garotos estudavam no período da tarde. Foram à escola, onde se encontraram. Mauro e Amélia esqueceram o desentendimento, mas não o vulto. Não tiveram como conversar os três sozinhos e trocar ideias, mas combinaram de se encontrar bem cedo no outro dia. E logo de manhãzinha estavam nas ruínas. Observaram tudo e não viram nada. Tudo quieto, nem vulto nem vozes, nada. Por que será que ele não apareceu? Lázaro. Lázaro, chamou Amélia. Será que ele quer brincar de esconde-esconde? Indagou Mauro. Bela brincadeira, exclamou Fabiano, já que ele pode ficar invisível e nós não. Não responde, falou Mauro, rindo. Bem. Alma penada. Alma penada. Os meninos receberam uma chuva de pedrinhas miúdas e tentaram com as mãos proteger o rosto e cabeça. Vamos sair daqui, falou Fabiano. Podemos nos machucar. Como Mauro concordou, saíram correndo e foram sentar-se num tronco de árvore a uns 200 metros das ruínas. Você não deveria ter chamado a assombração de alma penada, disse Amélia. Agora tenho certeza que isto o ofende, respondeu Mauro.
Será meu triunfo. Vamos voltar amanhã e tentarei ser amável com este senhor morto. E realmente voltaram. Chamaram-no por minutos e nada. Será que é um falsário? Vai ver, não se chama Lázaro, disse Amélia. Ou não gostou da gente, falou Fabiano. Eu me chamo Lázaro, não sou um falsário. Só ouviram a voz e nada de ver o vulto. Bom dia, senhor Lázaro, exclamou Amélia chegando perto de Fabiano. Bom dia que nada. Mau dia, respondeu a voz. Por que não aparece? Indagou Mauro. Pensa que é fácil? Necessito de material de vocês e da natureza. Manejar isto tudo não é fácil, respondeu a voz. As crianças quietaram-se por momentos. Na natureza, todo aquele que tem mais dá a quem não tem ou tem menos. Os três garotos da história tinham muita energia, muita potência fluídica. E Lázaro, mesmo sem saber direito manejá-las, conseguia com a energia dos garotos, e com a concentração de material existente no local, ectoplasma suficiente para tornar-se visível. Normalmente isto é um processo difícil. O desencarnado deve saber fazer isto para não causar danos aos encarnados. Materializações, ou aparições tangíveis de desencarnados, boas e conscientes devem ser cautelosas, porém há muitos desencarnados que por qualquer motivo desejam se tornar visíveis aos encarnados. Portanto, os encarnados devem ter prudência e conhecimento neste processo. Se a materialização é de desencarnados maus ou perturbados, estes não se importam se irão fazer mal a quem os vê. Os bons sempre têm muita cautela. Lázaro sabia que este fenômeno era possível e tentava provocá-lo. Todos, os meninos e ele, estavam num lugar familiar. Lázaro por vagar por ali há tempo e os garotos por terem vivido lá a encarnação anterior. Este processo pode ser feito inconscientemente, isto é, o desencarnado, mesmo sem saber, usa a vontade como fator preponderante. Ele quer ir, como no local há fluidos suficientes e pessoas com potência fluídica, consegue se tornar visível, porém poucos o conseguem ver. Com muitos encarnados e com muitas vibrações diferentes, de descrença, medo, gozação, etc., a corrente vibratória quebra e é difícil realizar o fenômeno. No fato que narro, tudo ali era propício à materialização de Lázaro. Os meninos, não tendo medo e querendo que ele aparecesse, doavam energia espontaneamente ao desencarnado, que a tinha menos. Mas esta energia pode ser tirada sem o consentimento do encarnado, roubada. Aconselhamos aos leitores que não usem este processo sem o conhecer. Este fenômeno foi mais usado quando o espiritismo despontou, para tentar provar que a vida continuava após a morte do corpo. Tantas provas e pouco mudou. Aquele que acredita vê em pequenos fatos a comprovação. Já os descrentes contradiz tudo. Mauro quebrou o silêncio. Ora, vê se dá um jeito de aparecer. Você. Não vou chamá-lo mais de senhor. Você não está sendo legal. Não aparece, não sabemos onde está e ainda nos joga pedras. Não quero ofendê-lo, mas não agiu como homem. Uma pessoa valente enfrenta o outro de cara a cara. Acho que foi covarde. Mauro, exclamou Amélia, não fale assim, igualdade. Não aceito privilégios. Só porque o cara está morto pensa que pode usar e abusar. Pois é bom que saiba que comigo é assim, cara a cara. E, você, não me chame atenção na frente de estranhos. Amélia armou a mão. Fabiano assegurou. Não vamos brigar. Quietaram-se. Era um trato de honra do trio. Poderia haver desavenças entre eles, pois Mauro e Amélia estavam sempre brigando. Já com Fabiano não, era mais pacífico. Mas, no caso de desentendimento com outras pessoas, os três ficariam unidos, esquecendo suas rixas. Fabiano lembrou aos amigos do trato e bem na hora. A voz, ou melhor, o tal Lázaro, representava um perigo ou uma boa briga, embora desta vez os três não soubessem bem como seria o desenrolar deste desentendimento. Pare de rir, gritou o espectro, que apareceu sentado no alto de uma parede no centro da sala da lareira, onde estavam os garotos. Desculpe, senhor, falou Fabiano, mas não estamos rindo. Não são vocês, é o outro, o Pedro, falou Lázaro. Quem é esse Pedro? Por que ele não aparece? Perguntou Mauro. Ele não gosta de aparecer, respondeu Lázaro. Fica aí só olhando. Há tempo está aqui, assusta o gado.
Foi ele que me deixou ficar aqui, deixou para que o ajude a procurar. Os animais têm muita percepção, muitos vêm desencanados e não costumam ir aonde eles estão. Principalmente se estes desencanados têm fluidos pesados. Procuram o quê? Indagou Amélia, curiosa. Não sei, respondeu Lázaro. Não sei se é um objeto, tesouro, pessoa ou o quê. Já revistamos tudo e nada. O espectro foi sumindo. Não se vá, vamos conversar mais, falou Mauro. Não posso, eu. Lázaro sumiu e também as crianças não ouviram mais nada. Como já foi explicado, Lázaro não dominava bem o fenômeno e bastou o outro, Pedro, interferir para que acabasse. Os meninos passaram a ir frequentemente às ruínas e quase sempre conversavam com Lázaro, que por diversas vezes se materializou. Um dia, ouviram um barulho diferente. O ruído vinha de cima. Os três olharam para ver o que era, tropeçaram num tronco e caíram. Ah! 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 Gargalhou Lázaro, que apareceu sentado no seu lugar preferido. Levantaram-se rápido. Mauro enfureceu-se, mas dominou-se. Os dois companheiros estranharam a atitude do amigo, nada comentaram, gostaram por ele não ter revidado. Conversaram normalmente e despediram-se. As conversas entre eles eram sobre assuntos diversos, papos de amigos ou conhecidos. Vocês voltarão amanhã? Perguntou Lázaro. Não, respondeu Fabiano, amanhã é domingo. Aos domingos eles não iam às ruínas. Pela manhã iam à missa e à tarde, como quase todos os habitantes da cidade, assistiam a banda do local tocar no coreto. Os meninos gostavam deste encontro e não o perderiam nem para encontrar com a assombração Lázaro. Foram embora, as ruínas de agora em diante faziam parte de suas vidas. 2. Os sonhos. Mas no domingo à tarde, sem que ninguém percebesse, escondido até dos dois amigos, Mauro foi às ruínas, onde preparou uma armadilha para Lázaro. Ninguém ria dele e ficava por isso mesmo. Cautelosamente, pela manhã bem cedo, antes da missa, no quintal de sua casa, ele preparou uma tinta forte, com anil, um produto usado na lavagem de roupas para torná-las mais brancas. Mas o garoto colocou muitos tubos de anil e a água tornou-se azul forte. Mauro guardou a lata num lugar seguro. À tarde, saindo escondido da praça, foi para casa, pegou a lata e levou até as ruínas onde fez sua armadilha. Procurou não fazer barulho e agiu rápido. Depois, voltou à praça e não contou nada a ninguém. Na segunda-feira pela manhã, os três reuniram-se e partiram rumo às ruínas. Quando estavam quase chegando, Amélia pediu que parassem pois queria conversar com os dois. Sentaram-se no chão. Tenho sonhado com as ruínas, disse a menina. Bem, não é com as ruínas, é com a casa, com a construção inteira, antes de se tornar ruína. Só que não sou eu, mas ao mesmo tempo sinto que sou eu. Sonho muito confuso, garota, exclamou Mauro. Explique melhor. O pior é que não entendo. É isto, por 3 vezes, sonhei com a casa. Que ando por ela, estou triste e sofrendo por um amor. Choro e hoje acordei chorando. Todos ficaram quietos por instantes. Cada encarnação é uma oportunidade de recomeçar e nada melhor para um recomeço que o esquecimento. O passado passou e nada fará mudar os acontecimentos. O presente é que nos importa, porque seremos no futuro o que construirmos no momento. Os sonhos têm muitos significados, são lembranças do cérebro físico de acontecimentos diários. Quando adormecemos, nos desligamos, o espírito sai do corpo físico. Ao despertar podemos recordar as aventuras deste desligamento como se fossem sonhos. Aconselho a não dar muita importância aos sonhos. Mas também em sonhos se pode relembrar fatos de outras encarnações. Fabiano também estava tendo sonhos confusos, mas não disse nada para não impressionar mais a amiga. E também sonhava com as ruínas, com brigas. Via seu pai e sua mãe se desentendendo, a morte deles e ele escondendo algo que era ruim, a causa de todo o sofrimento. Via, como Amélia, as ruínas, uma casa bonita e confortável. Reconhecia-se como outra pessoa, ou seja, diferente de sua aparência atual e vestido com trajes antigos. Os três pensaram nos acontecimentos que os envolviam em relação às ruínas. Parecia que estavam, por algum motivo, ligados a elas. Fabiano foi quem os despertou de seus pensamentos, dizendo tristemente:
As ruínas estão nos impressionando. Talvez seja melhor não irmos mais lá. De jeito nenhum, falou Mauro. Nunca encontrei uma brincadeira tão legal assim. Vamos lá. Assim que chegaram, chamaram por Lázaro, que apareceu sentado bem no seu canto predileto. Trocaram alguns comentários e Mauro falou: Você, Lázaro, riu de nós no sábado. E agora vamos rir de você. Puxou um barbante. Mauro havia colocado a lata com a água bem em cima do local preferido de Lázaro. O barbante em que amarrou a lata descia pela parede e ele o escondeu bem. A lata virou e a água com anil caiu em cima de Lázaro, que levou um susto. Mauro gargalhou. Fabiano e Amélia também se assustaram. Amélia não sabia se ria, ficou olhando a cena com os olhos arregalados. Então, sua assombração, agora se assusta em vez de assustar, exclamou Mauro, gostando do resultado de sua armadilha. Oh! Exclamou Lázaro. Mas a água não o molhou e nem o sujou. Mauro fez algo material e, mesmo sendo Lázaro um desencarnado tão ligado ainda às sensações físicas, às coisas materiais, ele não tinha um corpo físico, não podendo assim ser atingido. Levou um susto com a astúcia do garoto. Lázaro sentiu o impacto das energias psíquicas de Mauro, que queria assustá-lo. A água física foi o símbolo que o garoto impregnou com seus desejos. Quando o menino puxou o cordão da armadilha, o raciocínio de Lázaro ficou por segundos paralisado, não sabendo o que acontecia. Neste vácuo, as sugestões concentradas do garoto atingiram e ele sentiu-se molhar, muito embora não se tenha molhado. Os dois desencarnados, Pedro e Lázaro, que ficavam sempre nas ruínas, não estavam lá no momento em que Mauro colocou a armadilha. Se estivessem, o teriam visto. E uma ingenuidade querer fazer algo a escondido de desencarnados, pois estes, estando no local, tudo vem. Lázaro não achou graça e ficou nervoso. Fabiano segurou a mão de Amélia e a puxou. Correram e Mauro acabou correndo com os amigos. Pararam a uma boa distância. Viram como revidei? Ele riu de nós. Hoje rimos dele, disse Mauro rindo. Você riu, falou Amélia. Não gostei da brincadeira. Coitado do Lázaro. Também tenho pensado que Lázaro é um coitado, concordou Fabiano. Vive só, abandonado nestas ruínas. Talvez precise de nós. Bem, se vocês pensam que ele precisa de ajuda, vamos perguntar e ajudar, falou Mauro, parando de rir. Ora, depois do que você fez, talvez ele não queira mais falar conosco. Menino malvado. Antes ser malvado que bobo igual a você. Amélia, mulher de verdade. Mauro correu após receber da amiga uns bons tabefes. Ele era valente, mas não revidava quando se tratava de Amélia. Corria para não apanhar. Fato que a deixava mais furiosa. E, sabendo disto, Mauro insultava. Não bato em mulheres, vocês são frágeis. No outro dia lá estavam, chamaram por Lázaro e nada. Ele não vai aparecer, disse a menina. Talvez, se você, Mauro, pedir desculpas, ele venha. Nada disto, exclamou o menino. Fiz, está feito. Não faço mais, mas não peço desculpas. A menina ia responder, quando ouviram um barulho estranho, como se algo grande, uma louça ou vidro, estivesse sendo quebrado. Sentiram um cheiro desagradável e viram uma fumaça. Então ouviram a voz de Lázaro. Corram. E Pedro? Ele pode lhes fazer mal. Fabiano e Amélia tiveram que puxar Mauro pela roupa. Saíram das ruínas. Foram embora trocando comentários. Concluíram que Lázaro não era mau, mas Pedro não era camarada e deveriam ter cautela com ele. Naquela noite, Fabiano dormiu mal, sonhou e ficou impressionado. Seu sonho lhe pareceu muito real. Viu que era ele na aparência do outro com quem já sonhara, apoiando um homem, que era seu pai, mas não o pai de agora, era outro pai. Este homem estava muito doente, ofegante e triste. Fabiano ajudava-o a se deitar num sofá na sala da lareira e ele lhe dava algo. O objeto era pequeno, cabia na sua mão. Esconda bem, disse o homem, para que ninguém o ache. É maldito. O menino acordou com uma sensação estranha, com o corpo dolorido. Aqueles sonhos estavam lhe fazendo mal. Não estava se alimentando bem, achava-se tristonho e pensativo. No outro dia, foram novamente às minas. Logo na primeira chamada, Lázaro apareceu. Oi, Lázaro, como vai?
Indagou Amélia, querendo ser agradável. Lázaro não respondeu, fez um movimento incerto com a cabeça que deu para entender mais ou menos. Fabiano disse: Lázaro, queremos ser, realmente, seus amigos. Diga-nos, precisa de ajuda? Podemos lhe ajudar? O espectro cocou a cabeça, sentou-se no seu lugar preferido, mas antes certificou-se não ter nada em cima. Acho que preciso de ajuda. Como podemos lhe ajudar? Que fazer por você? Missas? Indagou Amélia, com pena. Missas? Acho que não. Fui a tantas. Não sei se vocês podem me ajudar, nem eu sei do que preciso. Todas as pessoas que morrem ficam como você? Perguntou Mauro. Não. Muitos dos que morrem somem, respondeu o espectro. E você não pode sumir também? Mauro perguntou curioso. Não sei como eles fazem, respondeu Lázaro. Estou tão cansado de ficar assim. Não sei como mudar. A desencarnação difere muito no nosso planeta. Cada um tem uma continuação diferente na vida no além. Lázaro, pela sua vibração inferior, não conseguia ver desencarnados bons. Assim, os que tinham os corpos físicos mortos e eram socorridos sumiam, pois ele não viu o desligamento nem os socorristas. Lázaro não tinha sido socorrido até aquele momento porque mesmo cansado não havia pedido socorro a Deus ou a quem atende em seu nome. Lázaro, por que não fala um pouquinho de você? Pediu Fabiano. Que fez enquanto vivia num corpo igual ao nosso? Lázaro silenciou por momentos, seus olhos ficaram parados, os três aguardaram ansiosos sua narração. O passado veio-lhe à mente, ele recordou e se pôs a falar. Quando eu vivia num corpo de carne como o de vocês, não dei muita importância a nada. Era um gozador. Religião? Tinha, sim, só para atos exteriores. É bem mais fácil fazer algo que não custa, como ir a cerimônias e orar só com os lábios. Entendi isto após muito tempo vivendo assim, sem rumo. Até me confessava, pecava e ia correndo receber o perdão, só que esquecia do mais importante. Arrepender-me realmente e não querer pecar mais. Tudo que fica só no externo não tem valor. Isto acontece em qualquer seita ou religião que se segue. O que nos liga a Deus é o nosso íntimo. São nossos atos sinceros de amor. Fui um comerciante de madeira, trabalhar, mesmo, acho que não trabalhei, mandava os outros fazer por mim. Arrependo-me disto, com certeza, se tivesse trabalhado, a ociosidade não me pesaria tanto. Casei e tive filhos. Não dei importância a eles, não os amei e, que decepção, percebi logo que meu corpo físico morreu que também não fui amado. Tanto que, quando entendi que havia morrido, voltei para casa e não gostei nada de ficar por lá. Morri e fiquei no corpo que foi enterrado. Um trabalhador, um morto como eu, que ficava no cemitério, tirou meu espírito do sepulcro e disse que eu havia morrido e ia continuar a viver com este corpo. Não dei atenção a ele e fugi. Foi quando voltei para minha ex-casa e então, como não fui visto por ninguém, compreendi que era verdade. Nada no meu ex-lar me prendia. Conheci outros que morreram e vagavam e gostavam de ficar com seus familiares nas suas ex-casas, sentiam-se como presos a estes lugares. Mas eu não, até escutei dos meus gozações sobre meus defeitos. Isto poderia ter me enfurecido e os castigado. Porém, entendi que estavam certos, nada nos ligava. Não fui mau, nem fiz grandes maldades, mas nada fiz de bom nem a mim nem a ninguém. Colhi o que mereceu o que plantei. Lázaro finalizou, abaixou a cabeça, tristonho. Realmente, muitos passam pela vida encarnados, iludidos, somente com o plano físico, com os prazeres que este proporciona. Muitos como Lázaro não fizeram maldades, ou muitas maldades, mas esqueceram da parte verdadeira, a que nos acompanha após a desencarnação, o aprendizado no bem, a ajuda ao próximo. Porque o que fazemos aos outros, atos bons ou ruins, primeiro a nós mesmos os fazemos. Daí a expressão certa dele, não fiz nada de bom a mim mesmo. Tendo oportunidade, não aprendeu, não leu boas obras, não seguiu a religião com sentimentos, com fé e sinceridade, não cultivou a bondade, o carinho, nem com seus familiares. Não trabalhou, o trabalho honesto muito nos beneficia. A ociosidade é porta aberta a vícios e maledicências. Nem amigos fez que lhe pudessem prestar um socorro.
Infelizmente, são muitos os imprudentes como Lázaro. Amélia comoveu-se com a história de Lázaro e lhe falou com tom delicado. Senhor Lázaro, não se entristeça. Acredito que, quando pedimos perdão com sinceridade a Deus, Ele nos perdoa. E, quando pedimos ajuda a Ele, alguém em seu nome nos auxilia. Não se sinta assim tão infeliz. Vamos pensar e acharemos um modo de ajudá-lo. Agradeço-lhes. Sabem, meninos, não foi sempre que pensei assim. Antes achava que tinha razão e Deus estava sendo injusto comigo. São recentes estes pensamentos. Acredito que estive muito errado. E que estou cansado de não fazer nada. Quem não faz nada, perde tempo e ganha um vazio. Os meninos não falaram mais nada. Mauro teve vontade de responder, mas não o fez. Não quis entristecer mais o amigo, mas pensou. Não faz nada porque não quer, sempre se tem algo de bom e útil para se fazer. Trabalho não falta. Voltaram para suas casas, conversando. Como é ruim querer ajudar e não saber como, falou Amélia. Temos que aprender, disse Mauro, só que eu também não sei como. Não chegaram a nenhuma conclusão, despediram-se, reencontraram-se na escola, mas não comentaram nada sobre o assunto. Naquela noite, Fabiano teve medo, não queria sonhar, mas sonhou que corria pela antiga casa chamando por sua mãe. De repente, havia beijando um homem. Só que o casal lhe era desconhecido, porém tinha certeza que eram Amélia e Mauro. Nas ruínas, no outro dia, Amélia contou aos amigos que sonhara que estivera ali, que era uma mulher adulta, triste e também procurava algo, um objeto que julgava que lhe traria sorte e fortuna. Desejava doar este objeto a uma outra pessoa. Deve ser objeto que escondi, falou sem querer Fabiano. Que disse? Indagou Mauro. Nada não, tentou consertar Fabiano. Pensei na bola de Amélia que escondi no pátio. Não, Fabiano, preste atenção, falou Amélia. Estou falando do meu sonho. Acordei hoje muito triste com saudades e nem sei do que. Não quero sonhar mais. Não estou gostando destes sonhos. Neles vejo esta casa inteira, bonita e com móveis luxuosos. Lázaro naquele dia não apareceu e eles foram embora. Por 3 dias choveu muito e eles não foram às ruínas. Fabiano também não sonhou, mas no 4º dia. Sonhou que estava na casa dando ordens aos empregados e escravos para esvaziá-la. Os móveis eram carregados nas carroças e a casa ficou vazia. Fechou e partiu, deixando a casa entregue ao abandono. Estava muito triste mas esperançoso. Dissera ao fechar a porta, aqui sofremos muito, quero começar a vida em outro lugar. Que as tristezas fiquem aqui junto com o talismã maldito. Acordou e viu um vulto, pensou ser Lázaro, mas sentiu ser Pedro. Lembrou do outro fantasma que vagava pelas ruínas e teve certeza de ser ele. O vulto não falou, mas os pensamentos do outro vieram-lhe à mente. Então, você é o Evandro. Trate de se lembrar onde escondeu aquele objeto. Quero. É meu. Só eu fiquei para procurá-lo. Me pertence. Acho para mim. Quero o talismã. O vulto sumiu. Fabiano sentiu uma sensação de horror. Teve certeza que Pedro não era igual a Lázaro. Ele era mau. Não conseguiu dormir mais. Ficou pensando em como conseguir se livrar destes sonhos. Não podia pedir ajuda à mãe, ela não ia entender. Depois não podia contar nada a ela, prometer aos amigos não falar a ninguém. Mas, estava assustado e com medo. Também não queria alarmar mais Amélia, porque ela estava sonhando também e Mauro com certeza iria rir e chamá-la de medroso. Naquela manhã, não saiu de casa e, quando os 2 amigos vieram chamá-lo, disse que estava com dor de cabeça e ia ficar deitado. Era verdade, a cabeça lhe parecia que ia estourar. Os outros 2 não foram às ruínas sem o companheiro, voltaram para suas casas. Amélia também estava abatida e desanimada. Sonhou que era casada, tinha um filho, mas que amava outro homem por quem chorava muito. E, pior, pensava ela, este outro parecia ser Mauro, o amigo que a atazanava tanto. Fabiano ficou pensando nos seus sonhos, certamente teriam algum significado. Será que eram eles mesmo, Mauro, Amélia e ele, que viveram no passado na casa antes de se tornarem ruínas? Como seria isto possível? O morto Pedro chamava de Evandro.
Será que era este seu nome quando ali vivia? Mesmo alguém que nunca ouviu falar de reencarnação tem no seu íntimo vaga noção. Tanto que, mesmo não querendo por não compreender, brinca muito e indaga, que fui no passado. Ou diz, vou ser isto ou fazer aquilo na próxima encarnação. Esta percepção íntima muitas vezes é sufocada, quando adulto, pela ilusão, preconceito, orgulho e até pelo pseudo-saber em muitas pessoas. Fabiano nunca, nesta encarnação, havia escutado falar disto, mas como espírito, ele havia reencarnado muitas vezes, sabia desta possibilidade. Escutara no sonho alguém dizer a palavra talismã e ouvira de Pedro também a mesma coisa. Como não sabia o que era, resolveu procurar no dicionário. Leu muitas vezes, talismã, figura gravada em pedra ou metal, e a que se atribui virtude sobrenatural, amuleto, encanto. Popularmente se conhece também pelo nome de mascote. Talismã pode ser qualquer objeto. Porém os que nós mais conhecemos são objetos específicos para reter energias psíquicas. Normalmente, estas energias impregnadas são de magnetizadores conscientes ou não. Magnetismo é a influência exercida pela vontade do magnetizador a outra pessoa ou objetos que a impregna com seus fluidos. O fato é que são energias de alguém, podendo ser de uma ou mais pessoas, que ficam no objeto e são sustentadas pelo magnetizador ou por quem o possui. Todos nós temos energias, só que uns mais e outros menos, uns sabem como usá-las e outros as usam inconscientemente. Estas energias podem interferir em organismos ou pessoas que venham a entrar em contato com estes objetos. O talismã só exerce influência quando se acredita na possibilidade de que, ao se ligar a ele, se recebe energias que podem ser benéficas ou malévolas. Quando o talismã é tido pelo dono como de suma importância, ele o sustenta vibratoriamente. Se é roubado, o desespero, a atitude agressiva do dono ficam quase sempre no objeto, que passa a ser um elo entre o dono e o ladrão. Como quem rouba é devedor, ele passa a sofrer o que o dono está emitindo. Isto pode se dar mesmo com o dono desencarnado, se ele ainda não se desvinculou do objeto. O talismã só perde o potencial se houver desinteresse do dono, do magnetizador ou até mesmo daqueles que desejam possuí-lo. Se o talismã é doado, seu magnetizador induz o receptor a crer nas qualidades negativas ou positivas que dizem que o talismã possui. Se o receptor confia no doador, ele próprio passa a sustentá-lo com seu magnetismo. Pessoas de conhecimentos verdadeiros, com fé autêntica, repelem estes objetos. Porque nossa boa conduta, a vontade, a fé, conhecimentos e vivência dos ensinos de Jesus é o que devemos ter como escudo na caminhada rumo ao progresso. Fabiano ficou no quarto com o livro aberto, dissera à mãe que estava estudando. Estava assustado, com medo e sentia que Pedro ia atormentá-lo. Orou, pediu ao seu anjo da guarda ajuda, uma orientação de como agir. 3. Ajuda. Como todas as orações sinceras têm resposta, Fabiano escutou a vizinha entrar em sua casa e conversar com sua mãe. Não era seu costume ouvir conversas, ainda mais de sua mãe, porém, ficou atento, quando ouviu. Ele fala com os mortos, será que não é com os demônios? Perguntou sua mãe. Ele falou com minha avó e ela não é um demônio, explicou a vizinha. Sabe como eu amava minha avó? O senhor Mário falou com ela e me deu o recado. Entendi perfeitamente que era ela. Depois ele e a esposa são pessoas honestas e muito boas, fazem o bem, ajudam tanto as pessoas. E estranho alguém, sendo bom, ser cúmplice do demônio. Nisto você tem razão, ele é boa pessoa. Não parece louco, e até sensato. Mas dizem por aí que os espíritas falam com os demônios. O senhor Mário me explicou que Deus é amoroso e bondoso, não criou ninguém para ser mal pela eternidade. Que demônios ou capetas são espíritos que temporariamente seguem o mal e que todos, eles e nós, temos sempre oportunidades de mudar para o melhor. É coerente. Mudaram de assunto. Fabiano conhecia o senhor Mário, todos o conheciam, era um homem forte, alegre, trabalhador e honesto. Falavam que ele era espírita, uma religião que se comunica com os mortos. Fabiano ficou a pensar que, quando era pequeno, evitava, juntamente com os amigos, até de passar em frente da casa do senhor Mário. Mas, será que tinha algo errado falar com os mortos? Eles não estavam falando. Lázaro não era um
E, se o Sr. Mário fala com os mortos, ele certamente saberia ajudá-los. Não temia Lázaro, mas de Pedro tinha medo. Pedro deveria ser um louco morto. No impulso, saiu rápido de casa, nem avisou a mãe e tomou rumo da casa do Sr. Mário. Chegando, bateu à porta e gritou por ele: Sr. Mário. Que vou dizer a ele? Pensou. Será que estou agindo certo? Será que ele não irá pensar que sou louco? Ou que estou mentindo? Acho que não deveria ter vindo. Oi, Fabiano, como está? O homem surgiu na porta e sorriu para o garoto que não falou nada, olhou e sentiu vontade de correr. Mas, como se estivesse paralisado, ficou ali. O Sr. Mário aguardou uns momentos vendo a hesitação do garoto, colocou a mão no seu ombro e convidou: Vamos entrar. Que você veio fazer aqui? Não tenha medo. Não faço mal a ninguém. Depois de sentado, Fabiano olhou novamente para o Sr. Mário, concluiu que ele era realmente boa pessoa. Sr. Mário, tenho andado assustado. Temos, meus amigos e eu, visto uma assombração, um fantasma, e conversamos com ele. E agora um outro morto quer algo que diz que sei onde está, só que não sei. Juro que não estou mentindo e, certamente que não mente. Acalme-se, Fabiano. Ajudo você. Comece a falar do ocorrido e pelo começo. Será mais fácil entender. É que queremos ajudar o fantasma e não sabemos como. Concluí que o senhor deve saber. Tudo começou quando fomos brincar nas ruínas. Fabiano contou quase tudo, omitiu que viu Pedro. Ao terminar lembrou que prometeu guardar segredo. Vou ficar, perante meus amigos, como fofoqueiro, o quebra-segredo. Prometemos não contar a ninguém. Eles não precisam saber que me contou. Vamos combinar o seguinte: amanhã estarei perto das ruínas. Nos encontraremos por acaso e irei com vocês falar com este Lázaro. Sei como ajudá-lo e o farei. Obrigado, Sr. Mário. Fabiano saiu rápido e voltou para casa. A mãe ainda conversava com a vizinha e nem deu por sua falta. Sentiu-se mais tranquilo. Naquela noite dormiu melhor. No outro dia lá foram os três para as ruínas. Perto delas encontraram o Sr. Mário que os cumprimentou. Fabiano corou e tentou disfarçar. Amélia os puxou para um cochicho. Que tal convidar o Sr. Mário para ir conosco às ruínas? Se ele fala com os mortos, talvez nos auxilie a ajudar Lázaro. Tenho ficado cada vez mais com dó deste infeliz. Deve ser bem triste morrer e ficar assim como ele, sozinho, desprezado e vagando pelas ruínas. Por mim, tudo bem, e você, Fabiano, que acha? Indagou Mauro. Concordo, respondeu o menino. Senhor Mário, disse Amélia, estamos indo para as ruínas. O senhor não quer ir conosco. Lá tem fantasmas e, como o senhor gosta de falar com eles, poderia ir e ajudar um deles, que é nosso amigo. Bem, tentou consertar o que falou, é conhecido, ou... Falamos com ele, bem pensamos. Achando que só estava piorando, Amélia calou-se. Os quatro rumaram para as ruínas. Mauro foi quem chamou pelo desencanado, mas em tom baixo e timidamente. Lázaro. Lázaro. Nada. O Sr. Mário olhou por todos os lados, sorriu para os meninos e Mauro tratou de justificar. Tem dias que ele não aparece. Talvez tenha cisma do senhor. Pode ser, disse o homem. Vamos embora. Saíram das ruínas e este senhor espírita falou aos meninos, tentando elucidá-los. Somos eternos. Quando vivemos com este corpo de carne, somos encarnados. Quando o corpo morre, o espírito deixa o corpo material e continua a viver sem ele, aí é um desencarnado. Então, Lázaro é um desencarnado, exclamou Mauro. Sim, é. Ao termos o corpo morto, somos levados a viver de outro modo. Os bons vão para lugares agradáveis e continuam sendo bons. Os imprudentes e maus vagam por aí podendo prejudicar os encarnados. Precisam da ajuda dos bons para receber orientação. O senhor pode ajudar Lázaro? Perguntou Amélia. Os três amigos estavam interessados e prestavam atenção às explicações que gentilmente lhes eram dadas pelo Sr. Mário. Reunimos-nos, um grupo de amigos e eu, para tentar ajudar a quem nos pede. Oramos sempre com fé e conversamos orientando a desencarnados como Lázaro. Os desencarnados bons que trabalham no grupo irão convidá-lo a ir ter conosco. Aprenderá muitas coisas e o levaremos,
se ele quiser, para um lugar onde muitos desencarnados moram. Isto será bom para ele, terá com quem conversar, falou Mauro. Aqui, só tem a nós e a outro desencarnado, que só procura uma coisa. E com este outro, o tal de Pedro, o que faremos? Tentaremos ajudá-lo também. Meninos, vocês não devem voltar mais às ruínas. Conversar com desencarnados não é nem deve ser brincadeira. Para entrar em contato com um desencarnado, deve-se saber e entender este intercâmbio. Porque pode envolver-se com espíritos maus e sair prejudicado. As ruínas não são um bom lugar para vocês brincarem. Aqui tem muitas cobras e não é nada agradável. O senhor tem razão, tenho sonhado muito com a antiga casa e ficado nervosa. Não quero sonhar mais que sou outra pessoa. Sonho que sou uma mulher um tanto má e que faço coisas feias. O senhor me ajuda? Sim, ajudo, só que não deve voltar mais aqui. Eu não volto, falou Amélia convicta. Não voltaremos, concordou Mauro. Não gosto de ver Amélia nervosa e inquieta. O senhor ajuda Lázaro e esqueceremos o resto. Senhor Mário despediu-se dos garotos, tomou o ramo de sua casa e pôs-se a pensar, como somos imprudentes, como há imprudentes. Vivem a existência carnal como se fosse o fim, apegam-se às coisas perecíveis, amam de modo errado ou material e ficam presos. Vi os dois desencarnados nas ruínas. Esconderam-se de mim atrás de uma parede. Identifiquei-os logo. Lázaro é um desencarnado incapaz de prejudicar os meninos, porque acabou por se tornar amigo deles. Vamos, na nossa próxima reunião, trazê-lo para uma incorporação para orientá-lo e consequentemente levá-lo para um posto de socorro onde terá uma vida digna de desencarnado. E o outro, a quem os meninos chamam de Pedro. Este me parece muito perturbado e preso ao desejo de posse, de ter o objeto que procura. Talvez não queira ajuda, está preso às ruínas e não parece interessado nos garotos. É melhor deixá-lo até que queira ser auxiliado. Quando queremos, temos sempre muitas oportunidades e ele terá quando quiser e pedir com sinceridade. Os meninos têm disfunção orgânica, continuou pensando que os faz ver e ouvir os desencarnados. Nós conhecemos como função tudo aquilo que é natural em todos os seres humanos. Deste modo, os 5 sentidos são funções. A capacidade de emanar energias psíquicas mais densas, pensadas, ainda não é tão comum em todos os seres humanos, só que todos têm esse potencial. No final do 3º milênio é possível que a telepatia, que é atualmente uma destas disfunções, seja comum a todos. Essa disfunção dos meninos, eles a possuem atualizada, é o que chamamos de mediunidade, fato que não ocorre ainda com a maioria. A natureza não dá saltos, evolui incessantemente. Este potencial de emanação, de energias psíquicas, ou seja a mediunidade, está sendo desenvolvido pela natureza na manifestação humana. Antigamente eram poucos, hoje são muitos e no futuro será algo natural no ser humano. Os 3 eram médiuns. Ao reencarnarmos o espírito toma um corpo mais fraco ou mais forte. Mesmo se todos fizerem atletismo continuará havendo a diferença física herdada. Mas se um mais bem dotado fisicamente não se importar em cultuar a força física e o menos dotado trabalhar em cima de sua musculação, este último ficará tão forte e seu potencial físico será igual ou superior ao do outro. Assim também é com a mediunidade, ela se manifesta naqueles que vêm em corpos mais bem preparados e, se não se derem conta deste valor, a sensibilidade ficará adormecida. Outros, com menos potencial mas interessados em desenvolvê-la, trabalham, pesquisam e se dedicam, conseguem assim desenvolver e aprimorar o que no princípio era pouco, tornando muito. As pessoas que reencarnam e são bem dotadas e se dedicam ao desenvolvimento são os que chamamos de médiuns ativos e se dedicarem ao bem, então, veremos neles uma chance de viver bem melhor e mais felizes que a maioria dos homens. Os meninos, por terem esta potencialidade, combinada com os fluidos existentes na natureza, e ali os havia em abundância, puderam ver e conversar com Lázaro. As ruínas estavam impregnadas de fluidos angustiantes e pesados. Aquele lugar certamente foi palco de muitas desavenças, desentendimentos e dores. Naquela mesma noite, Senhor Mário foi para mais uma reunião de ajuda. Estavam presentes muitos desencarnados trabalhadores que faziam bem e poucos encarnados.
Estes trabalhadores foram às ruínas e trouxeram Lázaro ao centro espírita sem que este percebesse. Isto é, Lázaro, pela sua vibração inferior, não via os desencarnados bons. Ele se sentiu puxado, foi como mudar de local num piscar de olhos, em segundos. Os socorristas, voletando com rapidez, pegaram-no e trouxeram-no. Lázaro incorporou e foi orientado. Ele não poderia, nem ninguém, ser feliz e ter paz vivendo a vagar. Foi convidado a mudar para melhor, estudar para entender, evangelizar-se e passar a fazer o bem. Lázaro sentiu-se bem entre os novos amigos, aceitou o convite, mas fez um pedido. Posso me despedir dos 3 amigos? Um dos trabalhadores do grupo de desencarnados o levou até os garotos. Lázaro foi primeiro se despedir da menina. Amélia estava em sua casa, já deitada, e a dormir e viu o vulto de Lázaro, escutou-o, embora ele não tenha falado. Foi uma telepatia. A menina entendeu, sentiu a mensagem dele. Obrigado, Amélia, vou embora. Estou feliz. Tenho agora bons e novos amigos. Vou com eles. Adeus, respondeu ela. Mauro estava no quintal de sua casa, guardava umas ferramentas e viu Lázaro perfeitamente. Mauro era o que tinha a sensibilidade mais aflorada e o que a potencializava mais ainda era o seu interesse de saber o que ocorria. E este interesse eliminava o medo do desconhecido. Mauro, vou embora, falou o espectro, o senhor Mário me ajudou. Legal. Acho que vou aprender a ajudar os desencarnados. Viu, aprendi o que você é, desencarnado. Vá com Deus. E aproveite a oportunidade de ajuda oferecida. Infelizmente são poucos os que ajudam. Você fala bem, disse Lázaro. Inteligente. Obrigado. Quem é este que está com você? Indagou o menino vendo o socorrista. E o companheiro que veio comigo? Trabalha com o senhor Mário, explicou Lázaro. Isto é bom. Está vendo? Desencarnados também trabalham. Vê se aprende. Até logo. Até. Fabiano já estava no seu quarto preparando-se para dormir. Viu Lázaro e teve medo. Sentiu-se aliviado quando este se despediu e sumiu. Lázaro partiu com seu novo amigo, muito confiante e esperançoso, para um posto de socorro que o abrigaria. Mas, horas depois, Fabiano acordou assustado. Viu um vulto ao lado de sua cama e o reconheceu. Era Pedro. Pedro era feio, pelo menos Fabiano assim achava. Estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, lábios finos e barba crescida. Porém, a beleza ou a feiura que achamos de desencarnados são normalmente sentidas pelos fluidos que eles nos transmitem. Os aspectos variam tanto no mundo físico como no espiritual. Há bons de fisionomias imperfeitas, mas, ao serem vistos, irradiam energias benéficas e normalmente quem os vê acha-os lindos. E, como isto é o que importa, são realmente belos. Espíritos perturbados e maldosos podem ter fisionomias belas, e muitos as têm, porém seus fluidos pesados, desagradáveis os fazem ser vistos como feios. Pedro tinha fisionomia bonita, mas seu sorriso cínico e seu olhar com ódio faziam avermelhar seus olhos. Seus gestos maldosos tornavam-no feio, principalmente para o garoto assustado. Fabiano escutou num sussurro. Menino, quero o que é meu. Ache o talismã e me dê. Fabiano, embora com muito medo, se esforçou e falou, não tenho nada que é seu nem de ninguém. Nunca vi este tal talismã. Não sei onde ele está. Sabe? Você foi Evandro e sabe. Se não me der, irei tentar a menina. Fabiano começou a orar e pensou no senhor Mário. O espectro sumiu. Porém, ficou no menino a sensação que ele, Pedro, estava no seu quarto a observá-lo. E esta sensação permaneceu com Fabiano o resto da noite e no outro dia. À tarde, depois da aula, os 3 amigos se encontraram e comentaram sobre a despedida de Lázaro. Fabiano escutou os amigos, não lhes falou nada de Pedro, só disse que Lázaro também despediu-se dele. Vou sentir falta dele, falou Mauro. Dou risadas sozinho quando lembro do susto que lhe dei. Espero que ele agora seja feliz e aprenda a trabalhar. Que horror! A preguiça está em todo lugar. Eu não volto mais às ruínas, disse Amélia. Parece que a tal reencarnação existe mesmo. Já vivi lá e não fui nem um pouco feliz. Eu quero ser espírita, falou Mauro, entusiasmado.
Vou pedir para o Sr. Mário me aceitar entre eles. Gostei de conversar com desencanados, falou o termo com firmeza. E bem interessante ajudar estes mortos do corpo que estão perdidos sem rumo. As crianças mudaram de assunto e depois foram para casa. Mas Fabiano tinha a sensação de que Pedro o acompanhava. De fato, este espírito, acreditando que o menino poderia achar o objeto, o talismã, que tanto procurava, resolveu ficar com ele, ainda mais porque Lázaro fora embora e teria que ficar só nas ruínas. Fabiano, porém, não estava bem. 4. Obsessão. Fabiano passou uns dias inquieto, sentia dores pelo corpo, a cabeça arder, muita angústia e medo. Sentia, e era o que realmente ocorria. Pedro estava por perto a espionar. Estava triste e desanimado, não tinha vontade de brincar, conversava pouco, não conseguia estudar e nem se alimentar. Os dois amigos insistiam nos primeiros dias, queriam saber o que acontecia. Fabiano, porém, não disse nada. Um dia, quando voltavam da escola, Amélia falou toda séria. Mamãe não quer mais que eu saia por aí com vocês dois. Disse que estou ficando mocinha e que devo ter modos. Por isto não vou mais sair por aí correndo e brigando. Eu também não vou ter muito tempo para brincar por aí, falou Mauro. Vou entrar no time de futebol e vou treinar todas as tardes após aula. Pela manhã irei ajudar meu pai. Você não quer entrar no meu time, Fabiano? Vamos treinar legal? Não sei, vou pensar, respondeu o garoto. Mauro não insistiu, sabia que Fabiano jogava muito mal. O amigo era fraco e não aguentava correr muito. Mas você irá nos ver e torcer, não vai? Perguntou Mauro. Claro, Fabiano, você está triste. Está falando tão pouco, exclamou Amélia. O que acontece com você? Poderemos ajudá-lo se nos disser. Não tenho nada, respondeu Fabiano. Não se preocupem. Não liga para ela, Fabiano, falou Mauro. Meninas são assim mesmo, como não se preocupam com nada sério, acham que os homens também não o fazem. Mauro, exclamou Amélia na ofensiva. Vocês mulheres são cabeças de vento, falou Mauro rindo. Ora, disse Amélia em tom ofendido, vou-me embora, senão terei que desobedecer minha mãe e bater em você. Saiu furiosa. Mauro deu uma gargalhada. A menina afastou-se ofendida e Mauro parou de rir e comentou, Fabiano, será que isto é pra valer? Será que Amélia irá adquirir estes tais modos de mocinha? Acho que a gente está crescendo, Mauro. A infância passa, que chato. Já não ficavam tanto tempo juntos, porém continuavam amigos, muito amigos. Amélia estava tentando ter modos do mocinha, mas ainda tinha suas recaídas e sempre que se julgava ofendido dava com gosto bons tabefes em Mauro. Este adorava mexer com ela, mas estava entusiasmado com seu time de futebol e treinava com vontade. Fabiano começou a preocupar a família. Estava cada vez mais inquieto, angustiado, não dormia direito, esforçava-se para ser agradável com as pessoas. Ele estava sendo obsediado por Pedro. Quando os meninos passeavam pelas ruínas e viram Lázaro, não se assustaram porque o ambiente, a antiga casa, lhes era conhecido pelas suas vidas passadas. Era como se ali fosse a casa deles. Quando temos a sensação de posse de alguma coisa ou local, nos sentimos seguros e qualquer pessoa que ali venha nos abordar será como um intruso, podemos nos impor com superioridade. Mauro, o líder dos meninos, era corajoso e tratava os desencanados de igual para igual. Sua confiança abrangia os outros dois. Tudo que é visto, sentido com naturalidade, torna-se normal, pelo menos para os que assim veem ou sentem. Mas o problema com a Lázaro estava resolvido. Ele aceitou a ajuda e estava bem no posto de socorro. Porém, restou Pedro, que estava prejudicando Fabiano, pelo processo da obsessão. O perigo de se envolver com desencanados sem conhecimento é este: um deles pode ficar perto do encanado. Foi uma imprudência dos meninos, uma inocente brincadeira, mas perigosa. E infelizmente se tem feito muitas destas brincadeiras. O intercâmbio entre encanados e desencarnados é algo sério. Brincam com este fato, invocam espíritos para responder perguntas banais usando pêndulos, copos e outros objetos. E os desencanados que se sujeitam a estas brincadeiras podem ser como Lázaro, alguns familiares, ou como Pedro e até piores.
E as respostas que dão são normalmente incertas, salvo rara exceção em que os espíritos conhecem os invocadores envolvidos na brincadeira. Na maioria das vezes estes espíritos também brincam e se divertem